senhora tem uma lembrança, professora, de como é que a gente começou isso? Eu tenho. Eu estava na minha segunda gestão do Conselho, por volta de 2010, portanto, são 10 anos, né? Estava como presidente e acompanhava a coordenação de política da população negra e indígena, lá da Justiça. No caso, a coordenadora era a professora Roseli. E a gente sempre estava acompanhando inclusive em viagens, né? Eu achei muito interessante o formato, porque primeiro a gente fazia só na Grande São Paulo, São Paulo. E aí eu cheguei para a coordenação em 2012, final de 2012. Em 2013, nós tivemos aquela videoconferência com o professor Portela, lembra? Né? Muito bacana. Foi o Portela, foi ali que a gente assinou um termo de parceria com a CADEPOL, e aí começamos, né, a viajar pelos DEINTER, são, se não me engano, 11 DEINTERs da Polícia Civil. Sei que nós fomos de Imprudente, fomos em Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, Santos, Sorocaba, enfim, fomos nos 11 DEINTERs, e o interessante, essa é uma novidade para o Daniel, que o público-alvo eram os policiais, delegados da região, né? Escrivães, investigadores, e foi um trabalho muito, muito importante. A comunidade negra começou a se sentir respaldada, porque a orientação era quanto à questão de aceitar os boletins de ocorrência, que às vezes alguns funcionários achavam que não era tão importante. Levamos outros temas também, a gente trouxe o pessoal LGBT, pessoal do CRAVE, né, aquele Centro de Referência e Apoio à Vítima, que está sendo tão importante também nesse momento, o PPCAM, que é a Proteção, né, à Criança, lá da Justiça. Então, vários órgãos de lá começaram a participar. E aí tem algumas ocorrências que ficam na cabeça da gente. Lembra em São José dos Campos, quando o chefe da Guarda Municipal, né, ouvindo ali a exposição sobre a questão LGBT, ele assumiu. Foi assim, um susto, uma alegria e um susto também, porque a gente fica pensando, e a hora que a gente for embora, como é que será que vai ficar para ele, né? Mas, assim, é a hora que a pessoa se sentia cidadã, se sentia respeitada e com a presença da Polícia Civil, né? Então, são lembranças bem interessantes de todos esses nossos relatos, né? E toda essa nossa vivência. Foi, para mim, especialmente, um grande aprendizado, porque havia uma, né? Entre nós havia uma distância, assim, Polícia Civil, população negra, o que será que vai estar acontecendo, o que vai fazer? E a gente teve essa proximidade, onde a gente aprendeu que, né, parceria é uma coisa que funciona, que tem resultado, parceria é uma coisa que abre a mente dos cidadãos, né? E de vez em quando, às vezes eu estou em São Paulo, a gente vai muito aos mutirões, agora não tem, mutirões da prefeitura, e encontra, né? Passa às vezes por delegacias. Ô, professor, eu falei, gente, mas de onde eu conheço esse jovem? Aí ele me localiza. Era das formações que aconteciam lá na academia e que descortinou alguns preconceitos, por exemplo, em relação à intolerância religiosa. São assuntos que foram abordados com muita, né, com informações, desmistificando aquilo que era pensado. Então, nossa, meu sonho é que esse trabalho volte. Eu não sei por conta da pandemia, presencialmente, né, que é uma coisa que eu acho bem, bem forte, mas é o nosso sonho. Então, esses relatos são importantes. Eu acho que ficam na história, né? E a intenção é que agora a gente possa dar uma continuidade nesse tema. Mais ainda em função do que está todo presente que a gente está vivendo aí, que está acontecendo, né? Era esse o relato aí, resumido, que eu tinha para fazer. Não sei, agora já estou de novo. É verdade, professor, essa lembrança foi muito detalhada da senhora e realmente. Eu só queria pontuar algumas observações, gostaria de comentar algumas coisas, por exemplo, com relação a São José dos Campos, né? Uma das coisas mais interessantes que em São José dos Campos é que esse encontro ele nasceu da iniciativa dos próprios policiais de São José dos Campos, que tinham passado por uma ocorrência ali na região muito emblemática, não é? Tinham tido dificuldade em resolver aquela situação fática e pediram para a academia que nós fôssemos lá. Então, nós fomos lá por demanda dos policiais que queriam esse treinamento.
Isso para a gente já foi um avanço muito grande, porque a gente imaginando que a chefia dos policiais constatou essa necessidade e demandou um treinamento específico, foi para nós um marco muito significativo, né? Uma mudança mesmo de paradigma, de questões que a gente antes não tratava de uma forma tão clara, tão aberta, né? Então foi muito bacana. Agora, professora, eu gostaria de lembrar também que, além desses encontros que a gente fez pelo estado inteiro, um outro momento importante que a senhora comentou foi que a senhora teve a participação direta no curso de formação de alguns policiais novos. Esses policiais que nós fomos treinar no interior eram aqueles que já estavam na carreira, que foram ser retreinados, requalificados. Sim, Depois, num sim, outro momento, nós tivemos o corte dos alunos que estavam começando, que a senhora teve a né? ocasião de ir lá falar. E queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso também. Essa foi uma experiência bastante interessante, né? De participar da formação do pessoal que estava entrando para a Polícia Civil, e em várias ocasiões. A gente levou os temas como a questão racial e levava também a questão da intolerância religiosa. E, assim, a princípio, eu falei, nossa, vai ser difícil e tal, mas era muito interessante que eles faziam perguntas, participavam, você via a assimilação daquilo que estava sendo passado, né? Vez ou outra, é claro, também, nem sempre, né, tem que ter unanimidade, tinha algum que não aceitava, que tinha problemas com relação a isso, mas foi um momento, eu tinha, inclusive, assim, falei, nossa, se pontuar isso, realmente, foram várias turmas, né, que passaram por esse treinamento, onde a gente participou eu, a doutora Juliana, né, também falava sobre a questão da intolerância, e foi um momento bem rico de aprendizado, tanto para nós, porque a gente olhava assim e falava, nossa, são delegados, nem futuros, já estavam prontos para iniciar a carreira. É que estão nos ouvindo falar de uma questão que sempre teve dificuldade, que é a questão do preconceito, discriminação, e a questão da polícia e a população negra. Então, olha, nós temos histórias boas, né? Nosso grupo aí tem boas histórias, merece, viu? Realmente aí, né? Essa lembrança bem, como é que fala? Uma lembrança que nos traz boas recordações, boas memórias desse tempo. Então, vamos tentar, quem sabe a gente volta, né? Eu sei que hoje já é outro formato, se não me engano, mas eu considero que foi uma experiência gratificante e assim uma ousadia da Cadepol de colocar esses temas assim direto, e sempre sala muito cheia, né? Salas cheias sempre de alunos, de iniciantes aí da Polícia Civil. Foi muito bom, bem lembrado, né? E, professora, só para situar, inclusive essas aulas foram tão importantes que nós mudamos, né? Naquela época, nós mudamos o nome da disciplina. Passou a ser a Polícia Civil e a Diversidade. A gente antes tratava como direitos humanos e a matéria, a diversidade ganhou uma importância tão grande que ela foi agregada ao título da disciplina. Passou a se chamar Polícia Civil e a Diversidade, nos seus mais gerais aspectos, né? Então, isso foi muito bacana. E mais, professora, a gente participou, me lembro que a senhora participou ativamente também, não só da aula, mas da construção do conteúdo programático. Isso foi uma outra Sim, questão interessante, porque a polícia deixou de ficar em si mesmada e achando que sabia o que devia, quais os assuntos que devia abordar, e a gente sentou junto e construímos um conteúdo programático que atendesse a expectativa da polícia, mas que também atendesse às necessidades da coordenação, da sociedade. Foi muito bacana isso. A senhora lembra desse fato? sim, é o que eu falei, né? Foi um momento muito rico aquele período que eu estive ali na coordenação, né? Porque eu sempre acompanhava enquanto conselho, presidente. Aí, a partir do momento que eu assumi, eu falei, agora sou eu, tenho que ir. Questão da gente construir junto, né? O conteúdo dessa programação, e funcionou. Então, nossa, bem lembrado também. São momentos importantes, né? E que a gente vendo tudo que está acontecendo hoje, a gente fala, não, lá atrás a gente já era preocupado e tinha essa... Eu sempre falo, né, agora com a Ana Cláudia, que é a nossa secretária titular, desse trabalho com a Cadepol. Porque agora veio todo mundo em cima dela, né? Olha, e aí, a polícia, o que nós vamos fazer? Eu sentei com ela, passei esse trabalho que a gente já tinha. Ela falou, vamos iniciar, professor. Eu falei, faz tempo que eu estou tentando. A gente teve outra
Faz tempo que nós estamos tentando fazer essa parceria, eu não estou sentindo. Não, toca para frente, o Bruno gosta, né, desses trabalhos e tal, e eu até falei para ela, eu sugeriria que a gente fizesse um pacote de ações, por exemplo, né, a parceria com a Cadepol, e o Bruno assinasse, ainda que virtualmente, né, mas pode ser amplamente divulgado, né, eu acho que seria um avanço e mostra que a gente não estava esperando fatos acontecerem, né? A gente não estava guardando ou inerte a questão, a gente sempre teve o final. Eu acho que agora sai a nossa parceria, até porque a gente tem aqui conosco o coordenador Daniel, que é advogado, né? Um menino com pós-graduação, que tem trabalho, que podem ser até apresentados na academia, ele tem aí um trabalho sobre a filtragem na abordagem policial. Isso é Eu falei para bacana, ele, legal. olha, bacana, legal. Eu acho que na Cadepol dá certo, vamos levar esse trabalho. E nesse momento a gente tem, então, o respaldo e o apoio de todos. Né? E o senhor sabe que a gente vem tentando, né? Quanto tempo fazer essa parceria? E vai estar certo, uma hora dá certo. Mais uma vez, bom dia, né? Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui nesse encontro. Agradeço também a professora Elisa, que sempre tem proporcionado esses contatos que são fundamentais ao desenvolvimento das políticas públicas de igualdade racial, né? A professora comentou, tem uma formação e uma especialização no assunto, tem um mestrado em políticas públicas ali pela Federal do ABC. O objeto da minha pesquisa foi diversidade racial no mercado de trabalho, mas em dado momento eu me interessei também na produção de um artigo que falasse a respeito da filtragem racial praticada por servidores públicos, e eu gostaria de falar rapidamente sobre minha trajetória, porque influenciou a minha abordagem. Eu cresci no serviço público, né? Desde os meus 16 anos, comecei exercendo estágios, né, no Poder Judiciário, estágios de nível médio. Quando eu ingressei no ensino superior, cursei estágio no Poder Legislativo, depois fui nomeado uma assessoria jurídica ali dentro, e hoje, depois vim para o governo, hoje estou ali no Poder Executivo. Então, eu digo que eu cresci dentro do poder público e isso impacta na minha visão também sobre todas as políticas que eu acompanho. Então, a abordagem que eu trato nesse artigo é a respeito dos servidores que a gente chama servidores em nível de rua, são servidores que estão na ponta do serviço público, que possuem uma dinâmica de trabalho diferente e, por vezes, mais desafiadora, porque, vou dar um exemplo, a professora Elisa e eu que estamos aqui, próximo ao gabinete da secretaria, não exercemos funções que nos demandem uma atuação na rua, via de regra, né? Então, nós temos, digamos, mais tempo de pensarmos como aperfeiçoamos nosso trabalho e também temos mais oportunidade de que nossos erros sejam corrigidos, né? Então, nós, o que a doutrina chama de servidores de médio escalão, temos certa possibilidade de conserto do erro, né? Se eu digito um documento equivocado aqui, na coordenação consigo apagar, revisar, pensar com mais pessoas. Ao contrário do servidor que está ali no nível de rua. O exemplo clássico que a doutrina dá são os policiais, os médicos, são as pessoas, os servidores que representam o poder público, que têm uma interface direta com a nossa população. E eles têm menor oportunidade de erro, dependendo, eles mal têm um tempo de raciocínio também, né? Então, como isso influencia as práticas diárias, né? Pensando, por exemplo, e hoje eu reflito muito quando a gente fala do racismo institucional nos hospitais, quando a gente tem um cenário onde são poucos respiradores disponíveis, quem recebe esse respirador? Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo visitei minha mãe que estava internada e a gente verificou que existia uma idosa branca, uma idosa negra naquela sala, tá? Com idades bem avançadas. O único diferencial ali era a raça delas. E a gente percebia como era o tratamento hospitalar ali, onde a idosa branca era chamada de bonequinha, recebia mais atenção, recebia mais acompanhamento, enquanto isso a idosa negra ela precisava pedir água forçando o olhar, sabe? Então, ali é um exemplo de como o racismo ele está distribuído no serviço público também, em todos os segmentos, sem exceção, né? E como isso é mais impactante nas realidades que têm interface direta com a população.
No nosso caso, Elisa e eu, por exemplo, a gente está suscetível de cometer algum racismo estrutural também, mas num nível em que o resultado não é imediato, ao contrário do servidor que está ali na ponta. Então, nesse artigo eu desenvolvi como também a ausência de protocolos mais definidos impacta também a prática racista pelos servidores públicos. À medida que eles aí eu temos uma rotina, por exemplo, muito bem prevista em protocolos. De manhã eu começo revisando os memorandos, ofícios, à tarde eu faço um despacho com ela a respeito das reuniões, no fim do dia a gente joga tudo no processo e encaminha para o gabinete. Ao contrário do servidor que está em nível de rua, que cada dia é um dia, é imprevisível, ele não sabe o que vai enfrentar naquele dia, né? Então, a minha abordagem foi essa. Acho muito importante o que é colocado na necessidade de integrar a juventude nesse diálogo também, uma vez que hoje a gente está no contexto de que a juventude de hoje, ao contrário das juventudes anteriores, ela tem mais acesso à informação, né? E tem que ver também de que forma essa informação é processada, se é processada corretamente, né? E também uma questão de ter a cultura do diálogo, né? Porque o que eu sinto, agora me colocando na condição de jovem também, por vezes as pessoas, devido a redes sociais, enfim, elas se colocam dentro de uma caixa, no sentido de que eu tenho os meus argumentos aqui, eu não vou conversar, no máximo vou fazer uma postagem sobre determinado assunto. E falta essa cultura de diálogos, trocas de entendimento, de informações, que eu acho que essa formação sobre a qual vocês comentaram agora há pouco, é o momento. São essas rodas que resultam na mudança de práticas públicas, no aperfeiçoamento do serviço público e, acima de tudo, no aperfeiçoamento humano, né? Então, acho que a partir disso a gente pode sim conversar sobre como a gente pode estabelecer o aperfeiçoamento, seja por meio de formações, de encontros, enfim. Eu só destaquei no início da conversa, porque algumas pessoas conversam comigo e isso impacta mesmo, no sentido, poxa, você tem uma visão muito institucional. Mas, como eu comentei, estou dentro da máquina desde os 16. E me preocupa como a gente necessita olhar também para a instituição, né? Debate-se muito sobre as pessoas, sua vivência pessoal, como que ela aprendeu na sua infância, na sua adolescência, vai impactar suas práticas de trabalho, mas também a gente tem que falar sobre a instituição em si. De que maneira a instituição dá respaldo àquele servidor que está colocado numa posição que é de vulnerabilidade também. Porque cá entre nós, eu estou dentro de um prédio diariamente, fora da pandemia. Ao contrário do servidor que está ali colocado em nível de rua, por vezes não tem uma diretriz sobre determinadas situações, uma diretriz equivocada. Então, a gente precisa, de fato, aperfeiçoar esses mecanismos de subsídio a esse servidor que também tem o seu papel social. Tá bom? Na verdade, os exemplos, eu acho que é o que marca mais a hora que você está passando, né, para os formandos ali. E hoje a gente tem, assim, exemplos das mais variadas espécies. Hoje o pessoal me manda vídeo. E manda os vídeos, por exemplo. Eu falei, meu celular não está aguentando. Os vídeos, inclusive, em relação à polícia, e é mais em relação à polícia militar, né? Manda os vídeos das ocorrências, das agressões. Então, a gente tem muitos exemplos. Pela coordenação, chegam exemplos das mais variadas espécies, seja com relação à sociedade civil, a gente tem um caso muito interessante com relação a uma loja, né? Em que a senhora foi segurada pelo braço porque apitou, a hora que ela estava saindo, a vendedora, a caixa, esqueceu de tirar o lacre. Ela já tinha pago, então... E, assim, a forma como as pessoas, seguranças, por exemplo, abordam, é horrível. Nós tivemos aí os casos de supermercados, que não é novidade, né? Não são novidades, e que a gente precisa trazer. Agora, eu achei muito interessante aí o que o doutor Luiz Fernando falou em relação aos jovens. Nós estamos aí numa parceria, né, com as casas de cultura, que normalmente são periféricas. E aí, por exemplo, se a gente falar de Brasilândia, por exemplo, meu Deus, né, o coordenador de lá, de vez em sempre me ligando, olha, está acontecendo. E a juventude também precisa dessa assistência. Por exemplo, no caso dele lá, ele tem muito menino que está em liberdade assistida, né?
ou é egresso da Fundação Casa, e essas crianças, né, jovens, infelizmente não têm, às vezes, uma família estruturada. Qual é o destino delas? Então, eu sempre comento assim, não dá para ficar nessa guerrinha, né? Corinthians e São Paulo, de lá a polícia, de cá a população negra. A gente tem que sentar e conversar e passar a falar sobre esses protocolos e também o Estado, o município, dar condições para esses jovens, né? Eu acho que o fato de levar, por exemplo, uma casa de cultura para lá é um lazer, que é uma coisa difícil na periferia, eu acho que isso ajuda bastante. Então, assim, a gente podendo contar, né? Eu acho que tem aí uma gama de serviços que a gente pode fazer, né? Um trabalho bem grande e que pode trazer resultados bem interessantes. Casos é o que não falta para esse trabalho nosso. Eu acho que é isso, né? Acho que dá para a gente começar bem. Bom, na verdade, assim, eu estou há 1 ano e meio, né, na Secretaria de Direitos Humanos, e a gente hoje está estabelecendo um fluxo de denúncias, porque lá na Justiça eu mandava direto para a ouvidoria, né, e as coisas caminhavam. Hoje, o Daniel desenhou aí um fluxo de denúncias, né, dentro da Secretaria também tem uma ouvidoria, e ainda hoje a gente não tem, assim, especificamente os dados. Eu gostaria que o Daniel se pronunciasse a respeito desse trabalho nosso, mas está sendo diferente do que a gente fazia, né, anteriormente, por uma série de burocracias. Por isso que é importante a gente restabelecer e assinar aí um termo de parceria, né? Agora, eu vou falar fora da Secretaria de Direitos Humanos, eu ainda tenho uma ligação muito grande com o interior, por ser de interior, é comum ainda, né, as pessoas nos ligarem e pedirem orientação, e o que é bacana, doutor Carlos, doutor Afonso, a gente, os delegados têm sido bem, agindo bem dentro daquilo que foi passado pela academia. Então, quando a gente fala com o delegado, ó, está tendo um problema aí, a população, o cidadão negro ligou, aconteceu isso, não, e às vezes também, como aconteceu no outro município, o delegado está tomando a frente e fazendo, abrindo, né, um boletim de ocorrência já por parte dele mesmo, ele já chama a pessoa, né, e vamos abrir um boletim de ocorrência, isso está dentro da lei tal. Isso é bacana, isso é resultado do trabalho. Na Secretaria de Direitos Humanos ainda não vi chegar até nós isso, mas ainda pelos meus contatos, que são muitos no interior do estado de São Paulo, eu tenho recebido esse retorno. E até outro dia alguém disse, nossa, aquele delegado é chato, ele é enérgico, ele não vai entrar nessa não. Eu falei, vai sim. E ele faz ali o seu trabalho, relembrando aquilo que foi orientado, né, no sentido de acolher denúncia, de dar andamento a essa denúncia que está sendo apresentada. Pensando aí na questão dos episódios de violência praticados por agentes policiais, primeiro que a gente tem que comentar que a população, no geral, ela não conhece propriamente as políticas de igualdade racial, tá? Se hoje eu visitar cidade Tiradentes, alguém vai conhecer, uma parcela ali vai conhecer, porque ali existe um centro de referência de igualdade racial, tá? Agora, se a gente visita um ponto da cidade que ainda está guardando um centro de referência, talvez essa pessoa não saiba que existe um equipamento específico para o acolhimento, para o atendimento psicológico, para o atendimento jurídico e para o envio de denúncias à instituição competente, tá? Mas partindo dos casos em que a gente tomou conhecimento de violência policial, inicialmente as pessoas se apresentam com receio, com medo, né? Mas conforme a gente faz esse processo pedagógico de que nós daremos todas as condições de segurança e de lisura do procedimento, elas apresentam as denúncias e entram nesse fluxo que a professora comentou, que brevemente sairá numa portaria aqui da Secretaria de Direitos Humanos a partir da interlocução da nossa secretaria com as instituições competentes pelo processamento, tá bem? Agora, pensando nas situações preventivas, né? Todas as instituições policiais que a gente procurou sempre estiveram de portas abertas para o diálogo, né? Já apresentam seu histórico de formação em direitos humanos. A pergunta é bem interessante: está sendo eficaz?
né? A gente tem questões também que demandam atividade entre diversos atores aí. Vamos pensar, por exemplo, que não é a formação que vai dar conta, né? Vamos pensar, por exemplo, que no processamento da questão existe algo que outros países praticam, no sentido de que quem processa a questão são os próprios pares daquele agente, né? E isso é um fator que impacta, que foge, por vezes, da própria competência aqui da coordenação de igualdade racial, né? É um debate, inclusive, sobre como eu combato a partir do processamento, quem processa essa questão, porque o agente que é racista, isso a gente não pode generalizar, obviamente, mas o agente que pratica a filtragem racial, ele está ciente de que, dependendo do processamento, quem vai julgar são seus pares. Isso vai influenciar no sentido de que ele se sente, entre aspas, confortável também. E isso vai exigir justamente o diálogo entre as instituições, seja as instituições policiais, seja as instituições de direitos humanos, né? E acho que esse momento que a gente está tendo agora é uma dessas etapas, a gente aperfeiçoar esses mecanismos também de combate a esses episódios. Então, Daniel, mas objetivamente falando, quando vocês recebem denúncias sobre violência policial, certamente vocês encaminham para as ouvidorias, para as corregedorias, né? Eu queria quantificar isso, né? Vocês têm essa base de dados porque vocês, obviamente, têm o registro das atividades de vocês. Eu queria saber do total, qual é o percentual que vai para cada uma dessas instituições, né? E acredito que a partir daí a gente vai poder também aquilatar qual está sendo a efetividade, né, dos conteúdos ministrados e a sua sensibilização para os policiais. Você tem um número, nem que seja um número aproximado disso? Não tem, porque a coordenação, ela, de um ano para cá, ela está passando por uma reestruturação, a partir da vinda da Elisa Lucas, tá? E foi justamente a Elisa que detectou que, historicamente, a pauta de igualdade racial na cidade de São Paulo deu pouca atenção para a questão de recebimento de denúncias. A Elisa, ela trouxe essa experiência dela do Estado, tá? Ela lidou muito com isso na perspectiva de denúncias por conta de empresas, enfim. Mas aqui na cidade de São Paulo, eu digo isso na condição de servidor, que atua na temática desde 2014, é deficitária. É deficitária, porque se você tiver noção, na dimensão da cidade de São Paulo, pensarmos que desde 2016 temos uma legislação dizendo que temos que ter 8 centros de referência na cidade de São Paulo, e a gente não tem esses pontos de recebimento de denúncia em sua totalidade, isso vai impactar, sim, na forma que a gente atua, né, no sentido de que as denúncias não vão chegar, dependendo, uma vez que o território não tem um centro de referência, né, essa pessoa precisaria se deslocar para o centro, tomar conhecimento da nossa unidade, e só depois, se ela tiver condição, inclusive trabalhando, cuidando da sua família, de levar essa demanda ali para o centro, né, então, a gente assume, sim, que existe um déficit aqui na cidade de São Paulo e que, a partir dessa reestruturação que estamos fazendo no fluxo de denúncias e territorializar esses centros, né, levar, por exemplo, para Parelheiros, ontem mesmo tivemos essa reunião, né, a partir disso que a gente vai poder levar dados mais consolidados para quem interessa, inclusive. Então, a gente assume aqui esse déficit. Mas, dos casos que recebemos, foram encaminhados ofícios não só à ouvidoria, mas também ao Ministério Público, que é um grande parceiro também nessa questão. Agora, quantificar, qualificar neste momento, é melhor a gente não tomar esse passo, uma vez que, como eu disse, temos esse déficit dos equipamentos de igualdade racial. Bem falado aí pelo Daniel. Então, essa reestruturação prevê, né, que os centros de referência são os que fazem o acolhimento das denúncias. Hoje nós temos um centro funcionando, né, Daniel, e o outro fechando por questões, né, de não identificação com a causa, mas nós estamos aí em parceria com a cultura para que sejam abertos junto às casas de cultura, exatamente para a gente ter esse feedback. Porque, da mesma forma que vai abrir um Parelheiros, nós vamos abrir também no Itaim Paulista. Nós vamos abrir no Campo Limpo, né, Daniel? Se não me engano, ou tem... e tem outras, quer dizer, serão 8 pontos de acolhimento. Me assustou muito quando eu assumi o cargo lá na Secretaria de Direitos Humanos, ver que, por exemplo, você vê uma denúncia, tá? Teve uma denúncia, por exemplo, lá no caso do FGV, do menino que disse que tinha encontrado um escravo. E aí teve toda uma reportagem, SPTV e tal, na Secretaria de Direitos Humanos.
E eu cheguei e falei, qual foi o andamento seguinte? Nenhum. Então, assim, não encaminhava para lugar nenhum, né? Entendia que não era o papel dali da coordenação, aí a gente está mudando tudo isso. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, o meu cargo é novo, foi criado em julho, eu assumi em setembro, justamente por conta da extinção da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, aliás, da Secretaria Municipal de Igualdade Racial. Daniel trabalhou lá e também traz essa informação que, infelizmente, ali não se dava andamento. Eu entendo assim, se a pessoa vem e traz, né, uma denúncia, a gente tem que caminhar com ela até o fim, né? Inclusive, não só atendendo a pessoa, acompanhando, mas quantificando, oficializando os órgãos, enfim. Esse caráter que a gente quer dar agora lá para a nossa coordenação. Daí, né, como eu sempre vou repetir, a importância da nossa parceria. Perfeita essa sua colocação, até porque a gente já tem uma rede de psicólogos, está assinando também conosco um termo de parceria, e essas psicólogas, elas atendem especificamente a população negra. Por exemplo, elas entraram nas favelas da cidade de Tiradentes, conversando com as mulheres negras, e é claro que aí vem essa questão da violência contra a mulher, porque a gente, quando vê o número de feminicídio, se faz um recorte racial, mulheres negras, né? A violência não aumenta tanto nas mulheres não negras, mas para as mulheres negras aumenta, e agora em tempos de pandemia. Então, assim, a gente já tem essa estrutura de psicólogas que hoje estão atendendo virtualmente e atende, inclusive, o núcleo familiar. Nós estamos também assinando a parceria com elas para que a coisa fique regulamentada, né? E aí essas pessoas, o acolhimento delas será nos centros de referência. Por exemplo, hoje, como eu estava falando, a gente tem um centro e o outro que a gente está desativando. Nós teremos 8, né? E uma coisa também que é importante, nós conseguimos que fosse assinado o quesito cor, ou seja, ao atender essa pessoa, dizer ali qual é a cor dela. No caso das mulheres, por exemplo, a gente vai ter, é isso que vocês estavam falando, né? A gente vai ter uma estatística, vai ter um número de quantas fazem a denúncia, né? E fazer esse atendimento, não só psicológico, mas até também no centro de referência teremos assistente social e um advogado para poder acompanhar e orientar esses casos. Então, é bem colocado, sim, eu acho que estende para além daquele atendimento que a gente faz na coordenação, essa questão do acolhimento dessas mulheres, no caso, né, e de pessoas que são discriminadas. É muito sério essa questão da discriminação, a gente vê o abalo mental que a pessoa fica muito triste. Tivemos um caso de uma criança, por exemplo, discriminada, que a mãe falou, estou com medo dela suicidar, porque ela começou a se cortar, né, porque não quer mais ser negra. Olha o efeito de uma discriminação, né, seja com criança, seja com quem quer que for, no que se desdobra. Então, a nossa proposta é essa, que realmente, né, a gente consiga fazer um acolhimento adequado e completo a essas pessoas. Daniel, acho que até tem algumas coisas que você tinha me falado, se você quiser colocar. Acho que é isso mesmo, professor. É isso. Acho que uma das falhas também que a gente sempre detecta no governo municipal e estadual é a comunicação. Então, está cada um fazendo o seu pedaço, mas não se junta. A nossa intenção, eu acho que é muito boa a sua observação. Que a gente faça, a gente está numa fase até de preparação de material, folders, enfim, né? Eu falei, Daniel, vamos preparar esse material, porque a gente estava indo para os mutirões e quase sem material. Então, assim, se a gente conseguir juntar tudo isso, e aí eu estou falando não só da coordenação de igualdade racial, coordenação de mulheres também, né, juventude, que fizéssemos, eu vou levar essa ideia para nossa secretária, para que façamos uma reunião com todas as coordenações, não pode ficar cada um no seu pedacinho. Aconteceu com imigrantes, tudo bem, mas esse imigrante, de repente, ela é mulher, ela é negra, enfim, né, ela é idosa. Então, acho que a comunicação, para que a gente faça uma reunião de divulgação e que tenhamos materiais, do mesmo jeito que nós fizemos os indígenas em Guarani, para ficar mais próximo deles, vamos fazer um material que atenda, que seja circulado pelas delegacias, enfim. E a gente conta aqui com o apoio da CADEPOL para fazer isso. Da nossa parte, né, quero agradecer bastante, muito bem-vinda a parceria, né? Eu sempre digo, né, nós de direitos humanos somos sonhadores, mas esse sonho, principalmente nesse momento de pandemia e do que está acontecendo no mundo, ele é muito importante.
E, assim, eu agradeço demais a experiência que eu tive com vocês da CADEPOL e que nós vamos continuar tendo. Vamos marcar em breve, sim, vamos ver as agendas e marcar uma reunião. Nós estamos abertos aí, dispostos a estar trabalhando junto. Tem só muito a agradecer a vocês. Muito obrigada, viu? Sim, eu agradeço mais uma vez, né? Eu acho que pode ser o início de um novo círculo de diálogos, né? Então vamos continuar conversando, trocando experiências também. E dessa reunião fiz anotações também, quero depois conversar com a professora Elisa, né? Temos já ponderações aqui para a gente aperfeiçoar também os trabalhos aqui da coordenação e vou transmitir o artigo. Aí a professora tem um contato aí, né? Eu vou transmitir para compartilhamento e estamos à disposição também. Muito obrigado. Então, mais uma vez, vamos encerrando essa reunião. Deixar um abraço para os meus colegas, membros do Centro de Direitos Humanos, para a professora, para o Daniel, dizer que essa foi a primeira de outras conversas. Um abraço a todos aí. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Um abraço Obrigado. a todos. Bom dia. Obrigado, professora. Obrigado. Obrigado.